Então, continuando aqui. Versículo 5. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Certo? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então, aqui nesse versículo 6, ele diz assim: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Então é interessante que Isaque ele iria não apenas ser imolado, mas ele seria oferecido em holocausto, ou seja, o corpo de Isaque seria queimado. Essa era a intenção de Abraão, por isso tem lenha. A lenha não estava ali de enfeite, por isso tinha a lenha. Isaque iria ser queimado, ok? Só que aí você percebe que quem é que leva a lenha? Abraão ou Isaque? É Isaque quem leva a lenha, e lenha é madeira. É madeira. Quando você olha para Cristo, ele, na verdade, carregou a cruz por nós. Cristo, ele pega o madeiro e carrega sobre si a cruz por nós. Então, a semelhança de Cristo, Isaque leva a sua cruz. Isaque leva o madeiro sobre os seus ombros, certo? Tudo isso aqui, amados, é interessante que tudo liga diretamente com Cristo. Não era apenas um teste de fé. Na verdade, Deus estava querendo mostrar através de Abraão como seria o processo, então, para a nossa salvação em Cristo. É isso que é interessante. Deus queria mostrar isso através da história de Abraão, através da obediência de Abraão. Certo? Então não era apenas um teste de fé. Beneficiou Abraão naquela época? Sim, beneficiou. Foi um teste de fé que ele foi aprovado. Só que Deus está querendo mostrar para nós como seria então o processo da nossa salvação em Cristo. Certo? Voltando aqui. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Está vendo? Isaque seria queimado. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Aí de novo, olha o anjo dizendo: o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aí depois vem a confirmação da promessa, né? De que como... Cachorrinha balançando a câmera aí. Então logo depois vem a confirmação de que Deus faria da descendência de Abraão como a areia do mar e as estrelas do céu, certo? Isso aí também é um outro ponto que nós podemos estar ligando diretamente para os salvos. Só que não é o intuito do vídeo agora. Então isso aqui é para que nós entendamos que Deus ali, ele estava mostrando o futuro através da obediência de Abraão e junto com Isaque ali. Quando Abraão tentou, ele foi ali para imolar Isaque, certo? E oferecê-lo em holocausto. É interessante que quando Isaque ele ia ser imolado, né, e iria ser oferecido em holocausto, isso também estaria apontando para Cristo. Porque se no caso Abraão tivesse mesmo matado Isaque e colocado fogo no corpo dele, aquela fumaça ela iria subir com um aroma suave para Deus. Certo? É por isso que quando nós vamos ali com Moisés, nós vamos ver a questão dos sacrifícios e tudo mais, lá em Levítico 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, enfim. Os primeiros capítulos de Levítico, a gente vai perceber que Deus ele dá várias instruções a respeito de holocausto, certo? E nós vamos ver ali que aquele cheiro, aquele aroma no altar do sacrifício, ele sobe para Deus, com um aroma suave para Ele. A mesma coisa é apontando para Cristo. Então isso aí aponta para Cristo. Quando Cristo morre ali na cruz, o sacrifício de Cristo foi tão perfeito diante de Deus que o aroma de Cristo sobe até Deus. O seu aroma. O aroma do seu sacrifício sobe até Deus.
E isso também vai apontar para a gente lá em Atos capítulo 1, quando Cristo ele ascende aos céus. Cristo ele ascende aos céus vagarosamente, ele não foi de uma vez assim, como será no caso do nosso arrebatamento. O arrebatamento da igreja vai ser dado num abrir e fechar de olhos e a gente vai ser, vamos dizer assim, rapidamente, né, elevado aos céus. Então o Cristo ele foi arrebatado de forma vagarosa até os céus, como se fosse aquela fumaça de sacrifícios sendo elevado vagarosamente até os céus, com aroma suave a Deus, tá certo? Então, tem várias ligações, tem várias coisas que nós podemos analisar que diretamente apontam para Cristo, certo? Só que aí, já para terminar, o que eu quero concluir aqui? O que eu quero concluir é o seguinte: quando você vai para Daniel capítulo 7, versículo... Deixa eu abrir aqui. Daniel capítulo 7, no versículo 13. Olha o que vai dizer em Daniel 7, verso 13. Vai dizer assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Olha agora. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então o que acontece é o seguinte: Abraão, ele poderia muito bem ter tido um filho na sua mocidade. Deus ele poderia ter aberto, né, a madre de Sara quando ela ainda era uma jovem, uma mulher de 20, 30 anos de idade, enfim. Nova mesmo para ter Isaac, mas não. Deus ele abriu, no caso, ele quis que a madre de Sara fosse aberta já na velhice dos dois. Então quando Isaac nasce, Abraão ele tem o quê? 100 anos de idade. Sara, se não me engano, tem 99, né? Mas Abraão tem 100 anos de idade, ele já era um ancião, ele já era um ancião de dias. Então aqui em Daniel 7, verso 13, você vai ver que o Filho do Homem se achega até o ancião de dias. Isso aí está diretamente apontando, isso no caso, a representação de Deus, olha que interessante, a representação de Deus em um ancião de dias, tá? E o Filho do Homem sendo o filho deste ancião de dias. E isso diretamente foi já apontado através de Abraão e Isaac. Abraão, um senhor, um ancião de dias, tendo um filho. Tendo um único filho, como nós lemos aqui. Certo? Então, na verdade, toda essa história de Abraão e Isaac, nessa questão do sacrifício, tem muito evangelho aí. Tem muito evangelho. Não é à toa que Paulo vai dizer que Deus já havia anunciado o evangelho para Abraão. Certo? Então eu creio que é através dessas histórias que aconteceram com Abraão, Isaac e Deus, enfim, que através da sua própria vida, a própria vida de Abraão, Deus estava mostrando o evangelho para ele, certo? E então Abraão, um ancião de dias, teve um filho, teve um único filho na linguagem de Deus, na percepção de Deus, já que Isaac era o filho da promessa, como Cristo é o filho da promessa, certo? Então nós temos que ter essa percepção. Temos que ter essa percepção. Então é um texto riquíssimo em mistério, que na nova aliança é completamente revelado. É completamente revelado. Nós temos que ter essa percepção. Então, quando eu estudo isso, que eu percebo essas coisas, então eu vejo quão maravilhosa é a mente de Deus. Quão maravilhosa é a inteligência do Pai, que planejou a nossa salvação desde o início, através de várias histórias, e planejou a nossa salvação até mesmo antes de que houvesse mundo, desde a eternidade. Então são essas coisas que me surpreendem, que me chamam a atenção a Deus. E que eu fico surpreso com a inteligência dele. Então, amados, o vídeo já está longo. Então fica por aqui o nosso estudo, tá bom? Então que Deus em Cristo te abençoe. Eu vou tentar sempre lançar um vídeo, não numa sequência certa, assim, de um vídeo atrás do outro, sobre as sombras do Antigo Testamento. Mas aí sempre que eu puder estar postando um estudo a respeito disso, eu vou estar postando e salvando na playlist com relação a essa temática, ok? Então, deixa o teu like aí, te inscreve no canal mais uma vez eu peço, e deixa os comentários, vamos estudar junto, deixa as tuas dúvidas aí, deixa as tuas sugestões, que eu estou aqui para ler e eu estou aqui para ouvir as sugestões, tá bom? Então que Deus em Cristo te abençoe, nos abençoe em nome de Jesus, até o próximo vídeo, tchau!